Bom dia, bom dia, bom dia. Esse papo hoje tá bonito e tá bom de ouvir isso. Como é bom de a gente ter um tempo, né, para estar batendo um papo, conhecendo pessoas. Estamos bem felizes hoje, bastante gente nova aí. Quem que está pela primeira vez aqui com a gente hoje? Fica de pé aí no teu lugar. Ó, o Marco já está de pé lá, já não precisa nem... Aqui, ó. Do Marco, mas quem mais? Tem mais, né? Não? Os outros são da casa, então, muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente se alegra aí quando tem visitantes, né? Assim a gente pode esse grupo pode estar crescendo também, é um dos objetivos aí. Muito obrigado aí pela presença. Nós temos agora vamos ter um momento de louvor aqui com o Henrique, que vai nos liderar nisso. Mas eu gostaria de agradecer bastante aí a cada um de vocês. É um período assim, eu tenho sentido que é um período difícil para nós homens. Não sei se vocês têm sentido isso também, mas é um tempo assim que a gente parece que, não sei se está chegando o fim de ano, o que é, acho que é só metade ainda, né? Mas para mim já está com cara de dezembro aqui, sabe? Eu vejo assim pessoas do nosso grupo mesmo, do comitê de homens aqui. O Ismael fez uma pequena, mais ou menos, cirurgia. O Carlos voltou agora do trabalho dele, 2h30 da manhã. Então não pode estar com a gente, também está cheio de outras coisas lá. E todos nós, eu tenho percebido assim que a gente tem tido épocas, né, uma época pesada para cada um de nós. Então esse é o lugar, né, para a gente tirar um pouco desse peso também. Então que a gente possa usar realmente isso. Eu percebi hoje aqui um bate-papo ali muito gostoso ali, deu para ver assim que estava muito legal ali. Então que seja esse um tempo mesmo para a gente estar louvando ao Senhor, agradecendo e também sendo alimentados depois. Tá bom? Henrique, contigo. Bom dia, pessoal. Vamos ficar de pé. Vamos começar cantando, mas na verdade orando a Deus, pedindo para que Ele crie em nós um coração segundo a vontade dEle. Amém? Um coração puro, me renova um espírito inabalável. Não nos deixa apagar o teu espírito. Não nos deixa apagar
Deus um coração puro. Renova o Espírito inabalável. Não nos deixa apagar o teu Espírito. Não nos deixa apagar o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Mais uma vez, do início. Cria, ó Deus. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova as nossas forças, Senhor. Renova o Espírito inabalável. Não nos deixa apagar o teu Espírito. Não nos deixa apagar o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De quem? De Jesus, meu bom pastor. Que alegria poder estar na tua presença, Senhor, e te adorar, te exaltar. Agradecemos, Deus, por essa manhã tão gostosa, Senhor, onde podemos ter comunhão com os nossos irmãos, onde podemos ouvir a tua palavra, onde podemos livremente adorar o teu nome, Senhor. Honra e santifica este lugar com a tua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti, queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Confiamos a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, as nossas alegrias e também as nossas tristezas, colocamos diante do Teu altar. Força e poder estão na Tua mão, Senhor, e ninguém há que possa resistir a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus e em Ti podemos confiar e nos alegrar. Obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela vida de cada um aqui. Fala conosco, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, queridos. Mais uma vez, bom dia. Obrigado aí, Henrique e equipe. Muito legal esse louvor. Acho que todos nós conseguimos
chegar mais perto de Deus. A proposta hoje é um pouco diferente. Geralmente, para quem não conhece aqui a dinâmica, geralmente a gente traz um palestrante nesse momento e essa pessoa então nos traz uma mensagem daquilo que Deus coloca no seu coração. E conversando com o Edmundo, esses dias ele falou, vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer uma forma diferente desse... Falei, opa, legal, ótimo, né? Coisas diferentes a gente sempre gosta, né? E eu fico muito feliz assim de ter... Eu chamo de Edmundo agora porque ele me cortou a língua várias vezes. Eu falava pastor Edmundo, ele dizia não, é Edmundo. Então agora já virou Edmundo, já um amigo, né? E a gente chama os amigos assim. Então que Deus possa lhe usar. Eu pedi uma ajuda aqui para o universitário Fernando, pastor Fernando Leal. Ele vai segurar as pontas aqui junto comigo. E qual que é a dinâmica, então, hoje? Nós preparamos algumas perguntas, e a gente vai estar fazendo essas perguntas, iniciando aí um bate-papo, e a ideia é essa, tá? A ideia é um bate-papo hoje aqui, em que a gente vai encaminhar algumas perguntas para o Edmundo, ele vai estar respondendo essas perguntas, e você fica aí maquinando a pergunta que você quer fazer para ele. Então, o objetivo aqui hoje é deixá-lo em... desculpe, não era esse o objetivo. Nós queremos dar a oportunidade, né, do Edmundo nos dar a experiência dele. Ele vai contar um pouquinho, não é pouca. Então, vocês podem ficar bem à vontade de fazer aquelas perguntas que Deus colocar no seu coração. Não saia com essa pergunta daqui hoje. Tá? Ele vai ter o prazer de posicioná-lo, pelo menos aquilo que ele souber e que ele puder, ele vai posicioná-los nesse sentido. Então, que a gente saia daqui hoje falando sobre... Tem lá o slide do tema, já me confundi agora aqui. O homem cristão na família e na sociedade. Então, bem, vamos lá. Não vou dar mais spoilers aqui. Fernando... Pastor Edmundo. Tá. Isso, por favor. Como é bom estar entre amigos, né? Fernando. Aldo. Tá com som lá? Beleza. Então, já vou começar com uma pergunta aqui para a gente ir quebrando o gelo aí. Está todo mundo aqui de perna tremendo aqui, eu pelo menos, muito. De uma forma resumida, Edmundo, poderia nos dizer quem é Edmundo Speaker? De onde veio, família, sua trajetória durante toda a vida profissional e quais os projetos atualmente? Olha, eu decidi chegar aqui e ser muito pontual, então vocês me provocam, senão eu vou ser bem resumido. Eu sinto que sou um homem muito privilegiado. Eu nasci num lar onde Jesus estava sendo venerado, adorado, e foi realmente uma herança tremenda, desde o meu avô, que era um evangelista na Alemanha. Agora, nós todos sabemos que família é boa, né? Família cristã, mas Deus não tem netos. Ele só tem filhos. Então, chegou o dia também da minha decisão. O que me ajudou muito, eu nasci um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, poucos meses antes. Mas eu passei aquele trecho da Segunda Guerra Mundial como criança. Com 6 anos... Nós começamos a fuga do russo por 5 meses, a minha mãe com 4 crianças pequenas. E o que eu vi naquele tempo, além dos bombardeios e dos tanques e de morte e doença e tudo aquilo, e fome, foi que Jesus é mais forte. Na vida da minha mãe, eu vi que ela tinha em Jesus realmente um abrigo, uma paz,
que ela transmitia para nós crianças. Eu não tenho nenhum trauma, como se diz, daquela época, porque foi tão evidente que Jesus estava conosco. Então, eu tinha 7 anos de idade quando eu tive o privilégio de fazer a minha decisão pessoal. Eu convidei Jesus para entrar na minha vida e, gente querida, fui com banda de música e tudo, e nunca mais saiu. Aquela alegria está lá já por 78 anos. Então, realmente, é um privilégio muito grande. E, durante esse tempo, andar com Jesus não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Obrigado, Edmundo. Eu só queria... eu sei que você teve uma vida profissional muito interessante também. Você esteve à frente da Rádio Transmundial, teve negociações importantes nessa época. Então, só para dar... eu queria também, nesse sentido, fazer com que os nossos amigos aqui eles percebessem que existe um profissional também, não, além de um pastor, além de uma pessoa, existe um profissional. E conta um pouquinho para nós como é que foi, porque você esteve na Ásia, esteve na Rússia, esteve em tantos lugares profissionalmente, né? Então, eu sei que é difícil falar em tão pouco tempo, mas quem sabe você consiga dar mais uma resumida. Eu tenho um cartãozinho aqui no bolso, que é da United Airlines. Eles me deram um cartãozinho porque eu sou um 1 million miler. Quer dizer, só com a United Airlines eu viajei mais de 1.600.000 quilômetros. Então, realmente, tinha muito para contar. Mas, com 11 anos, eu senti muito claro que o propósito da minha vida era para ser um missionário. Agora, com 11 anos, o que a gente faz, né? Então, naquela época, nós estávamos na Alemanha, eu sabia que a Igreja Católica precisava de ajuda, eu pensei que eu podia dar. Então, eu comecei a escrever uns folhetos assim: ninguém pode perdoar pecado, só Jesus. Levava assim para dentro da Igreja Católica, de várias igrejas católicas que eram catedrais, né? Colocava no confessionário, no púlpito. Eles nunca me pegaram, porque sempre tinha alguém que cuidava das portas. Não é bem o método certo, né? Mas eu entendi uma coisa certa, que se Jesus é a única resposta para o homem, então nós temos que contar isso. E esse desejo se realizou bem mais tarde. Antes eu estive dirigindo uma organização de ajuda social, a Diaconia. Na época eu tinha 27 anos, fui feito representante das igrejas brasileiras, junto com o representante americano. Nós alimentávamos 260.000 pessoas por mês, é bastante. Tínhamos 3 escritórios, eu viajava o Brasil inteiro. E naquela época eu estava muito frustrado, porque eu sabia que é importante ajudar pessoas. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é muito importante, com ajuda aos pobres, e eu espero que a generosidade nunca falte também nessa igreja. Mas se nós alimentamos bem uma pessoa, ou uma pessoa está bem, e ela morre sem Jesus, ela pode estar um pouco mais bonita no caixão, mas ela está perdida para a eternidade. E aquilo me mexia comigo. Então, domingos eu pregava em média 4 vezes, em diferentes igrejas, em praça pública, frustrado, quem vai alcançar essas multidões? E foi então que o representante da Rádio Transmundial da Alemanha me encontrou no Rio. E ele fez uma pergunta, ele disse: você já pensou que existe um método de comunicação que em 15 minutos alcança mais pessoas com o Evangelho do que o apóstolo Paulo alcançou em toda a sua vida? Disse: opa, me conte. Ele me falou então da Rádio Transmundial, que, por exemplo, na Europa, em Monte Carlo, estava usando transmissores de uma estação que Hitler tinha construído para a sua máquina de propaganda. Só que ele não chegou a usar porque a guerra terminou antes. E a Rádio Transmundial estava usando exatamente aquele lugar para irradiar uma
área que tinha 600 milhões de pessoas. Então, um ano depois, Deus chamou para começar a trabalhar com a rádio, e a minha tarefa foi de instituir no Brasil a Rádio Transmundial. Ótimo. E hoje a Rádio Transmundial está aí. Sim. Legal. Para a gente ir para o nosso tema aí, então, poderia nos ajudar a entender, na sua opinião, né, o que é um homem cristão nos dias de hoje? Deixa eu definir primeiro o que é um homem. Um homem é um indivíduo com distinções biológicas bem definidas e que se compõe de corpo, alma e espírito. Corpo é a casa onde nós vivemos, né? A alma seria a nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade. E o espírito é a parte com que nós nos relacionamos com Deus. No homem natural, essa relação com Deus está interrompida. A Bíblia diz que ele está morto em delitos e pecados. Então, o homem cristão seria um homem onde essa parte espiritual foi relegada. E a Bíblia nos diz como isso acontece. Através do arrependimento e também pela fé na obra vicária de Cristo. Então, um homem cristão seria um homem no qual reside o Espírito de Cristo, que está sendo usado pelo Espírito de Deus para o seu propósito. Então, isso é verdade desde Pentecostes, quando o Espírito Santo veio ao mundo e quando houve os primeiros cristãos, porque eles aceitaram pela fé a obra vicária de Cristo. E foi lá em Antioquia que eles foram chamados primeira vez cristãos, pequenos cristos. Então, eu espero que tenha hoje aqui homens cristãos, nos quais reside o Senhor Jesus. Amém. A gente vai intercalar, então, passar para o Fernando ali agora, mas como eu falei no início, tá? Se você tem uma pergunta, eu vou estar olhando lá, daí você levanta a mão e a gente, numa próxima pergunta, a gente vai passando e assim sucessivamente, tá? Fernando, por favor. Bom, para mim é um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de poder conversar, né, sobre esse tema. Já fui muito edificado pela sua vida, já saímos algumas vezes, oramos uns pelos outros, né? Então, é um prazer estar aqui e é uma alegria. Obrigado pelo convite, inclusive. Bom, Gênesis 2,18 diz que Deus olha, então, para o homem, e ele está só, né? Farei para ele alguém que o auxilie, né, e o corresponda nesse sentido. Então, Deus vai e cria Eva, não é? Você acredita que isso vale ainda para os dias de hoje? A necessidade do homem ter a Eva, essa é a pergunta. Bem, é muito interessante, né? Todos nós conhecemos a história da criação, como chegou um momento em que tudo estava bom, mas Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora idônea. E ele criou a Eva. E Adão estava tão admirado, embevecido, que ele até perdeu a cabeça, né? Porque logo depois a gente sabe o que aconteceu. Claro, a Bíblia fala disso de uma forma muito evidente, mas o que hoje acontece é que aquela cooperação que deveria existir entre a mulher e o homem, no sentido de fazer ambos adoradores de Deus, foi também interrompido pela queda. E hoje, em vez de cooperação, muitas vezes existe concorrência, né? Competição. Agora, o homem precisa, claro, no contexto do casamento, a gente pode voltar a isso daqui a pouco, mas também no sentido geral. Veja, por exemplo, o islamismo extremo, Talibã, Hamas,
Veja a que nível de civilização eles chegaram. Aliás, não é mais nem civilização, é barbarismo. Porque o homem perdeu aquele dom que a mulher traz, que seria a sensibilidade ética e também estética para a sua vida. O homem embrutece sem a mulher. Evidente, veja, por exemplo, voltando à minha própria história, Hitler, nazistas, eles viviam na base da teoria da evolução e do ensino de Nietzsche, o filósofo. O que Nietzsche diz? Em alemão ele diz assim: Wenn du zu einem Weibe gehst, vergesse deine Peitsche nicht. Se você vai para uma mulher, leva o chicote. Olha que mentalidade. E como embruteceu toda a raça, quase, não vou dizer toda, porque, olha, sem dúvida alguma, tinha muito crente evangélico também na Alemanha durante aquele tempo. Mas os jovens, Hitler treinou os jovens para serem brutos. Tanto quando eles chegaram para forçar minha mãe de deixar meu irmão e a mim entrar nos pré-Hitler-Jugend, que seria pré-juventude de Hitler, ela resistiu porque já sabia que lá tudo era bruto. Por isso se criou aqueles Werwolf, eles chamavam, né? Que seriam os lobos de ataque, ou os SS, né? Porque tiraram exatamente aquela parte que a mulher naturalmente traz para o homem. Agora, no casamento, gente querida, o que seria o Edmundo sem a Mari? Deus teve muita paciência e graça comigo, porque, olha, eu sou um alemão objetivo, por natureza, né? O sentimento tem seu lugar, mas a gente tem que fazer a coisa, e sem querer, a gente se torna um idiota da sua própria objetividade. Então, aí está para esse alemão cabeçudo uma orquídea curitibana, né? Como é a Mari. Mas como ela me ajudou, e ajuda naquele equilíbrio. Agora, isso faz com que eu seja menos homem? Claro que não. Ela também precisa essa parte minha, né? Eu estava pensando aqui até na próxima pergunta que a gente ia fazer, tem muito a ver com isso, Edmundo, mas não é o que acontece hoje em dia, né? Na sociedade hoje, o que acontece? A mídia ela tenta desqualificar o homem, né? O homem já não é mais esse homem de qual você estava falando. Ele é um homem incompetente, ele não consegue liderar a sua família. Essa dificuldade, né, ela é muito forte hoje em dia. A mídia impõe isso, as novelas, os filmes, enfim, a televisão como um todo e a sociedade como um todo, eu diria. Sim, sim. Olha, existe uma frase em alemão que diz assim: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Quer dizer, se você tem o prejuízo, você não precisa nem se esforçar pela gozação. O povo vai gozar. Eu acho que a mídia faz pesquisa de audiência. E ela sabe que o homem lá realmente fracassa. Então, ela aproveita para satisfazer o desejo que os outros têm de descontar no homem. E, de fato, para nós, se um homem é só um homem musculoso, mas que é uma vítima do sexo, é uma vítima dos seus apetites, é um bruto, é um homem que realmente não se comporta como alguém que tem responsabilidade, só dá para descontar nele, né? Então, eu acho que há uma culpa aqui do lado do próprio homem que não se comporta como deveria ser. E aí eu acho que nós, a igreja, está desafiada para ser uma contracultura, para reaver realmente essa imagem de homem que o senhor tem. Então, a mídia, ela faz pesquisa de audiência, então ela acerta exatamente na frustração nas famílias, na sociedade em geral, no governo, nossa vida. A gente devia ter um governo que se preocupa com o povo, né?
o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos pagando a conta. Sabemos que, no caso dos casados, o homem tende a tratar a sua esposa meio que na herança ou do que aprendeu com o seu pai. Se essa relação do pai com a mãe foi uma relação respeitosa, boa, ótimo. Mas se essa relação do pai com a mãe foi violenta, desrespeitosa, ofensiva, ele tende a reproduzir isso de forma consciente no seu relacionamento ou, às vezes, inconsciente? Cada um de nós carrega seu pacote, né? De herança da família, da nossa formação. E é lamentável que muitos simplesmente vivem assim em piloto automático, não pensam, não examinam. E a Bíblia nos alerta de examinar tudo e de reter o bem. Então, eu acho até o filho que teve um mau exemplo do pai na família, deveria parar, fazer a sua avaliação e tomar uma decisão certa. Pelo menos o Evangelho convida sempre a isso. Por exemplo, eu vi o meu pai a última vez quando eu tinha 5 anos de idade. Ele teve que voltar à guerra e nunca mais voltou. Mas, pelo testemunho da minha mãe e também dos amigos dele que encontrei depois, eu soube que ele era um homem de Deus, ele era um homem de responsabilidade, era um homem de caráter. E, mesmo não tendo um pai, nesse sentido presente, ele estava lá. Estava lá pela seu legado. E eu nunca tive um problema de não saber qual seria o ideal de um homem para imitar. E a minha mãe foi muito sábia em me dirigir. Por exemplo, quando eu fiz 18 anos de idade, meu irmão, que já fumava, disse: Edmundo, a partir de hoje você vai ser meu amigo de verdade e vai fumar comigo, né? E eu antes nunca queria fumar, que achava fazer as coisas proibidas atrás das costas era vergonhoso, não era bem corajoso. Então, eu não queria fumar escondidas. Então, fui à minha mãe e disse: mãe, a partir de hoje eu vou fumar. Bom, ela me deu parabéns e ficou triste, né? E naquele dia eu trabalhava na época na impressora paranaense, que acho que hoje não existe mais. Todo mundo queria me dar um cigarro. Nossa, eu fumei mas aquele dia alguma coisa não deu certo. Eu trabalhava na fotolitografia. Eu voltei para casa frustrado. E agora o cigarro não era mais suficiente. Eu pensei que um charuto, que eu sabia onde meu irmão guardava, seria um remédio mais forte. Então, peguei o charuto. Lá estou eu, tentando fazer aquelas rodinhas que meu irmão sabia fazer, né? E a minha mãe sobe a escada, senta à mesa, olha para mim, diz: esse é o meu Edmundo. Aí ela diz: eu sempre pensava que ser um homem significa saber escolher o que é bom e fazer isso. Não falou nada, olhou para mim, desceu a escada. E lá estou eu. E, de repente, cai a ficha. Por que estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu quero ser aceito pelos outros. Eu acho que eu vou subir um pouco nessa escada de valores, mas, ao mesmo tempo, eu vou gastar dinheiro, eu vou estragar o ar dos outros, eu vou prejudicar a minha saúde. Espera aí, essa não seria uma boa decisão. Apaguei meu charuto, desci a escada, dei um abraço à minha mãe e disse: você ganhou, eu não vou fumar. Então, hoje, quando pergunto no médico: o senhor fuma? Eu disse: em um dia. Então,
Deixa eu passar o microfone aqui para o Diego. Então, já tendo definido o que é o homem cristão, eu queria saber assim, qual o papel então do homem cristão na família e na sociedade? Sem dúvida alguma, o homem é um líder. A Bíblia é clara sobre isso, desde Gênesis, ele foi criado primeiro, a ele foi dada a ordem de não comer da árvore, e por isso eu disse, ele falhou, estava vislumbrado de comunicar direito para Eva, ela sabia a história mais ou menos. E a Bíblia também responsabiliza um homem pela queda, é Adão. Ela não fala que foi Eva. Claro, Eva foi usada, mas foi Adão que tomou a decisão. Então, esse líder tem um papel na família. E Efésios capítulo 5, de 22 a 33, fala muito claramente qual devia ser o papel do homem com relação à sua esposa, porque lá começa a família, né, nesse relacionamento. E o melhor que nós podemos fazer para os filhos é também de amar a sua mãe. Então, realmente, esse relacionamento é determinante. E é interessante como Deus dá ao homem, lá em Efésios 5, um papel muito difícil. Muito mais difícil do que a Eva. Diz para Eva se submeter. Isso não quer ser escravidão, isso quer só dizer a ordem da liderança. Mas o homem o que devia fazer? Devia amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Gente querida, o que ele fez para a igreja? Tá? Talvez agora é a hora dos homens carregarem a sua cruz. Não só de decoração, mas precisa realmente. Por isso Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Olha, estou realmente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é sério. Então, o homem que entende isso, ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, sabe o que ele faz? Ele sempre, de novo, vai assumir a iniciativa de acertar as coisas. Porque Cristo nos amou quando? Quando ainda éramos pecadores. Fala. Então, você espera a perfeição da esposa para você amá-la? Não, senhor. Você vai amar ela, seja qual for. Deixa a luz brilhar, né? Até que talvez Deus derrete o que esteja endurecendo o seu coração. Então, com a esposa começa todo o relacionamento na família, em que o homem demonstra pela sua atitude quem ele é. Estamos falando do homem cristão, né? E olha, não é só uma questão de ter um bom propósito. Eu vou me esforçar mais a partir de hoje. Isso pode acabar em criar boa carne. Você está tentando, não vai mais. Você tem que realmente morrer para si mesmo, para dar lugar a Cristo, para viver na dependência consciente do Senhor a cada passo. E os filhos, a gente faz erros, né? Eu fiz erros. A Bíblia é bem clara de educá-los na administração do Senhor, mas qual é a melhor forma de educar os filhos? É de falar alto ou de ser um exemplo? Então, aqui está. Agora, na sociedade, eu estou tentando seguir a sua pergunta. Na sociedade, Jesus é muito claro, né? Ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Olha, isso é tão encorajador, saber que a menor luz ainda é mais forte do que a maior escuridão. Não se desculpe em dizer, hoje é um ambiente tão ruim. Sempre foi ruim. Sempre foi o príncipe desse mundo, não mudou. É Satanás. Até que vai ter a nova Jerusalém, é ele mesmo. Então, seja essa luz. Faça a diferença no lugar de seu trabalho. Eu podia contar histórias quando era chefe de publicidade das lojas Madison.
Nossa, o pessoal da venda usava meu telefone. Eu ouvi tanta história para boi dormir que não tinha nada a ver com verdade, com autenticidade, e vou engolir. Um dia chegou o chefe para mim e disse: Edmundo, aqui tem uma despesa. Você vai lá no Felipe, da Canal 6, na época eu estava bem no início, Canal 6, e pede a nota para a Philips. Eu tinha feito o desenho para o jornal. Eu sabia que nós tínhamos gasto esse dinheiro no jornal, mas a Philips não queria mais pagar por jornal, queria só pagar para televisão. Então, seria uma nota fria. E agora? Fui bem no fim do expediente, eu fiquei assim, tive que realmente pensar, decidir. No dia seguinte, ele chegou e disse: Edmundo, você tem a nota? Eu disse: não. Por que não? Eu fico vermelho. Como vermelho? Fica vermelho e traz. Disse: não, senhor, então o senhor mesmo tem que levar. Eu sabia que podia me mandar embora, eu tinha apenas 22 anos, ia perder um bom emprego, mas tudo bem. Então, mais tarde, nós tivemos uma ocasião em que os donos da firma reconheceram que o meu testemunho realmente era mais do que ganhar dinheiro. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar quando estou no Uber, porque a gente tem que deixar a luz brilhar, né? E, olha, normalmente o senhor me dá uma palavra para o Uber, mas uma delas é essa. Eu digo: olha, eu já vivi a vida, cheguei à conclusão que o que vale na vida não é o que a gente tem, nem o que a gente faz, e nem o que a gente sabe. O que realmente vale na vida é quem a gente é. Todo mundo concorda, né? E daí a gente pode entrar de dar um pouco a mais. Tá mais ou menos a pergunta, tá bom. Obrigado. Mais uma pergunta. Edmundo, ouvindo tua história aí sobre a Segunda Guerra, tua infância, queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida e como que você venceu. Diga de novo, qual foi o tempo mais difícil que você passou, visto a tua infância na Segunda Guerra? Fiquei curioso de saber. E como que você conseguiu vencer? Só pergunta fácil. Não, essa é uma pergunta difícil, porque eu não vejo nenhum momento difícil. Peraí. Sabe, Jesus sempre era mais, é isso. Eu, com 10 anos, fui uma criança cheia de edema de água por falta de nutrição. Então, nós passamos fome, roupa. Minha mãe trabalhava de noite adentro, desmanchando roupa velha que ganhou de presente para fazer roupa para nós. Mas, sabe, na nossa casa sempre tinha muito amor, então não tinha talvez eu possa passar para algo que mais me marcou, mas isso seria dentro da vida jamais missionária, profissional. Eu estava em Sri Lanka. Nós tínhamos, por 3 anos, feito um projeto para construir um novo transmissor. Já tínhamos um transmissor de 400 mil watts, ou na média, cobrindo a Índia, um trabalho muito importante, mas queríamos mais um outro transmissor, e eu tinha trabalhado com o governo, que é um governo budista, para conseguir a licença. Quando chegou a noite, antes de assinar o contrato, eu recebo notícia do quartel-general dos Estados Unidos, dizendo assim, num fax: Edmundo não assina o contrato, nós estamos em contato com os russos. Olha, 3 anos, estávamos na porta e muito complicadas essas negociações. Naquela noite eu tinha um encontro com o diretor da rádio Sri Lanka, e ele disse para mim assim: Edmundo, amanhã, 11 horas, podemos assinar o contrato. E agora? Tem momentos que tudo que a gente diz tem sempre a verdade, mas nem toda a verdade tem que ser dita, né? Então, eu disse: olha, eu tenho novas notícias lá dos Estados Unidos,
tem algumas novidades, eu vou lhe responder amanhã cedo. E durante a noite, então, em contato com os Estados Unidos, eles me contaram que os russos chegaram ao escritório da Rádio Transmundial lá na Holanda, ofereceram vender tempo de radiação nos transmissores que eles tinham para a mesma área, quer dizer, dizendo, não constrói uma nova estação, nós podemos comprar tempo de radiação. Isso agora é 91, dezembro. Os russos ainda estavam naquela confusão toda depois do Muro de Berlim, etc. E quem pode confiar nos russos? Nós vamos perder a nossa reputação aqui. Então, na discussão com o pessoal dos Estados Unidos, que estava do outro lado do telefone, chegou um momento em que eu senti que eu não devia insistir mais, porque eu estava falando com o fundador, presidente da missão, porque eu ia quebrar um princípio, que é o princípio da união dos irmãos. Então, eu disse, Dr. Fried, se o senhor realmente acha que é necessário, permite que eu vou lhe dar todas as razões, os contras, hoje à noite, e o senhor amanhã cedo, porque tinha fuso horário, o senhor me dá a resposta. Tá bom, eu fiz a minha lista, acho que tinha 20 pontos, mandei embora, era 2 horas da madrugada. Fui lá fora, disse, senhor, o que é isso? É confusão do diabo? O senhor está falando? Fala comigo. E, de repente, fui muito claro, não foi uma voz, mas sabe quando Deus fala ao teu espírito? A resposta veio assim, Edmundo, você odeia os russos. Eu nunca tinha decidido odiar os russos. Mas eu conhecia a história, eu sabia das milhões de mulheres violentadas, nós fugimos do russo, etc. Então, eu tinha uma barreira muito grande, e a ordem é de amar os inimigos. Eu disse, senhor, me ajude, me perdoe, me ajude. Era 4 horas da manhã quando eu fui dormir. Agora eu coloquei meu despertador, porque por anos eu tenho meu tempo silencioso de manhã, e eu estava lendo a Bíblia em sequência. Então, 6 horas, eu levantei, peguei a minha Bíblia, e naquele dia era Jeremias 33. E o versículo 3 diz assim, clama a mim, eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Diz, Senhor, é para mim, eu aceito. Fui lá para a máquina de fax, a ordem era, não assina contrato, vai para a Europa, tenta para ir para Moscou. Então, 8 horas, chamei o Mr. Correia, era o nome dele, e disse, olha, realmente não podemos assinar, eu preciso ir para a Europa, e eu vou lhe dizer dia 15 de janeiro, eu tinha que pôr uma data, né? Sabe o que foi aquilo lá? Eu tinha que me humilhar diante de Deus e reconhecer em meu coração o que estava lá. Foi um momento difícil de Mas, por outro lado, foi um momento em que Deus me autorizou de uma forma muito especial. Mas eu não vou entrar na história, senão o tempo não vai. Mas isso seria um momento assim de autoexame, assim. Nós temos mais uma pergunta aqui, a gente vai, o tempo, infelizmente, vai rápido, né? Então, vou pedir para fazer mais uma pergunta aqui, daí a gente vai ter ainda mais uma ou 2 perguntas ali e a gente encerra daí com ele. Bom dia, Edmundo. Eu queria que você falasse de forma prática, assim, qual foi o seu... que você falou ali, como pai você errou bastante, ele fez uma cara assim. Eu queria saber qual foi o seu maior acerto e o seu maior erro como marido e como pai. Não sei se peguei bem a pergunta, não quero repetir. Ele perguntou qual foi o seu maior acerto e o seu maior erro como pai. Marido e pai. Estão pegando pesado, melhor cortar, né? Tem repórter aqui. Olha aqui, amiga, ele é muito amigo, disse não tem erro, não é para falar. Sabe, eu fui muito Caxias na educação dos filhos, especialmente o primeiro. E é interessante, às vezes, o filho, ele
te provoca, porque ele é muito igual a você, né? Eu nunca perdi o controle, não fui que castiguei, não foi assim, mas eu fui muito duro. E tem algumas ocasiões em que eu realmente errei, mas eu não tive o privilégio que vocês hoje têm de ter cada homem guerreiro, onde fala exatamente sobre o relacionamento de pai e filho. Então, meu relacionamento com meu filho mais velho, ele sempre foi bom, mas nunca foi tão perto como depois com a minha filha, com o nosso filho mais jovem, que o Senhor levou depois. Quando eu me tornei 60 anos, foi um momento assim de autoanálise. Eu disse, puxa vida, o que teria na minha vida que eu deveria pôr em ordem? E eu lembrei o meu relacionamento com meu filho. Então, ele não é um homem de muita palavra. Então, eu achei era melhor escrever para ele um e-mail. Escrevi para ele, Márcio, estou me fazendo 60 anos, estou revendo a minha vida. E eu noto que, como pai, eu algumas vezes falhei com você. Pode me perdoar. Ele foi muito... Sabe, quando a gente está com 85, não controla mais as emoções. Senão o homem não chora, né? Mas não estou dizendo que isso é bíblico, não é isso. Mas ele logo respondeu. E disse assim, pai, eu tinha feito a lista dos momentos que eu achava que eu podia ter feito melhor. Pai, eu lembro de todas aquelas ocasiões, mas pai, eu já te perdoei porque você já várias vezes me falou disso, então não foi a primeira vez. E quem sabe agora seria a hora de você perdoar a si mesmo. Então, não vou dizer que os únicos erros que eu cometi, né? Certamente tem outros, mas eu acho que quando nós queremos realmente um casamento, onde nós temos aquela experiência ainda do paraíso, nós temos que viver com constante transparência, pronto a confessar humildemente e também receber perdão. Yeah. No programa Cada Homem é um Guerreiro, que a gente conhece muito bem, especialmente você, Loniberger, ele diz que a criança, né, constrói a sua autoimagem a partir daquilo que ela acha que o pai pensa dela. O que você acha disso? Sim, nós tocamos já um pouco nessa realidade antes, né? Que talvez um pouco diferente, assim. Nós estamos falando de construir a autoimagem da criança, né? E isso volta àquele erro meu, que eu também fui mais disciplinador do que encorajador. Eu acho que o Loniberger fala disso de uma forma muito boa, né? Quando, às vezes, a gente, como homem, tem um ideal e fica frustrado, seu filho não satisfaz aquele ideal que a gente tem e a gente pensa que pode, através do castigo, da disciplina, resolver isso e esquece que, às vezes, está como que alguém que planta uma planta lá e vai lá cada dia puxando um pouco para ver se cresce mais rápido, né? Então, é contraproducente, enquanto que, quando a gente sabe encorajar o filho, dizer para o filho, filho, eu te amo, e ele faz uma coisa errada, como Loniberger usa o exemplo, dizer para ele, olha, você é um homem melhor do que aquilo, você pode vencer, né? Então, encorajar ele é muito importante. Eu recomendaria muito, cuide das suas próprias emoções, para não reagir como castigador ou disciplinador, mas tente de
educar, que quer dizer edulcere, de tirar para fora de bom o que tem dentro do teu filho. Porque isso é a formação do caráter dele, né? Exato. Então você está ajudando a construir isso nele, né? Exato. E é um processo. E, às vezes, isso é um outro lado, já que queriam saber as minhas fraquezas, que é um lado fraco meu. Eu não sou muito paciente. E a paciência é um dom espiritual que nós precisamos exercer, né? Obrigado pela pergunta. A gente vai finalizar aqui. Eu queria fazer mais uma pergunta, até porque nós falamos bastante de família já, né? Falamos da mulher, falamos dos filhos, um pouco sobre a sociedade também, mas a última pergunta ainda é nesse sentido da sociedade, né? Como nós, homens, poderíamos mudar essa visão que é nos imposta, né? Mais uma vez, que é nos imposta, e ela é assim, dizendo que você precisa ser um homem de sucesso, você precisa ser um homem rico, você precisa ter um alto cargo, você precisa ter muitos bens. Isso é um peso enorme para as nossas costas, né? Como homens, né? Como que você poderia nos ajudar um pouco com o pensamento nesse sentido? Talvez definindo o que é sucesso, né? O que é sucesso? Eu acho que ser um homem tem sucesso na vida em sentido de angariar muitos bens materiais, conseguir uma posição de destaque, quem sabe ser o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil. Mas se faz tudo isso sem Deus, eu acho que ele, no fim das coisas, ele é um fracassado, um devedor muito grande, porque chegou lá porque tinha cotovelo mais forte ou usou a sua inteligência que Deus lhe deu para uso próprio. O verdadeiro sentido do sucesso realmente está sendo definido por Deus, não por homens. Porque Jesus bem disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu acho, no sentido mais restrito, nós temos também umas referências muito claras na Bíblia sobre isso, né? Por exemplo, Josué. Quando Josué estava para entrar na terra do Canaã, então Deus falou com ele. Eu acho que os homens aqui que são, vou até abrir aqui Josué capítulo 1, que fazem o cada homem guerreiro, tem decorado esse versículo, né? Para mim, às vezes decorar versículo assim não é tão fácil, porque normalmente tem que ser em 3 línguas, né? Mas aqui Deus fala a Josué o que é sucesso. Ele diz assim, versículo 8 do capítulo 1 de Josué. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E aí vem, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Isso é sucesso. Quando nos olhos de Deus nós realmente temos aquela visão que Ele nos dá. Agora, isso não quer dizer que todo homem que tem sucesso espiritual vai morrer pobre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece, né? E não acrescentadores. Então, vocês conhecem a história, né? Daquele rei que estava tão infeliz e não tinha remédio que resolvesse, né? E aí alguém muito sábio disse, se você vestir a camisa ou a camiseta do homem feliz, e aquilo estiver realmente no teu corpo, você vai ser um homem feliz. Aí começaram a procurar o homem feliz, né? E finalmente, depois de buscar muito, ouviram naquele homem que vivia lá na floresta, mas que só cantava quando vinha à cidade, era feliz. Então era a camiseta dele, né? Só que quando foram lá, ele era tão pobre que nem camiseta não tinha, né?
Então, essa busca atrás de valores que, no fim das contas, não valem a pena, não é sucesso. Sucesso é o que Deus vai dizer sobre a sua vida. Sucesso é se a sua esposa está dizendo: eu estou casado com um homem que reflete Jesus. Só para voltar ao meu filho Márcio. Recentemente era o Dia dos Pais nos Estados Unidos. E ele me mandou uma mensagem. Diz assim: pai, muito obrigado por ser um homem de Deus. Realmente me tocou. Acho que isso é sucesso. Isso é sucesso. Olha, infelizmente, os nossos 50 minutos aí foram. Acho que todos nós teríamos perguntas para serem feitas, né? Eu teria várias aqui ainda, mas eu queria agradecer, Edmundo, Fernando, né? Que Deus possa estar plantando essas palavras também no nosso coração. Você falou tanta coisa aqui, eu fico feliz que o pessoal lá gravou essa entrevista aí, esse talk show, né? E fico feliz porque a gente vai poder ainda rever isso várias vezes depois. Eu mando para vocês, para o pessoal que está na minha lista lá de transmissão. E queria realmente agradecer por esse tempo. Né? Muito obrigado. Olha, eu agradeço. E o privilégio de ver vocês aqui. Continuem realmente carregando essa herança espiritual que o Senhor colocou na sua vida. E vamos, pela graça de Deus, ser homens bem-sucedidos. Né? Muito obrigado, Fernando. Amém. Acho que todos, e eu sou um deles, estou curioso, né, para ter notícias do pastor Vitor. Eu estava ali perguntando para o pastor Robson há pouco, e eu pedi para ele contar para nós. Ele teve contato, né, ontem à noite, acho que foi o último contato. E também vou pedir então para que ele faça a oração final aí, pastor, por favor. Fique à vontade, quiser descer. Eu fiquei, Edmundo, obrigado. Nossa. E ainda tinha. Eu quero dar uma sugestão. Não sei se daqui a 2 meses. Capítulo 2. Sabe por quê? Você citou rapidamente o nome do Fábio. O pastor Edmundo perdeu um filho 28 anos atrás. 2001, 2002, né? Ele tinha 28 anos. Foi 2001, 2002. Acho que 2002, acho. 2002. Eu me lembro porque nós tivemos algumas coisas juntos aqui naquela época. E eu acho que vale a pena. Mas pode sentar, querido. Obrigado. Nossa, como lidar com aquilo, né? Estava no ministério, sofreu um acidente e aquilo. Como é lidar com isso, com a perda, com a dor? Eu vou primeiro dar os avisos, depois eu vou voltar ao tema nosso aqui para poder concluir hoje. Pastor Vitor, ele teve uma queda foi terça-feira, acho que é isso. Nós oramos aqui para ele na quarta, ou foi na quarta mesmo, já não lembro mais. Eu sei que eu tive lá no Hospital da 15 e logo depois, fraturas da 15 lá com a Mônica. Ele caiu da escada. Ele realmente, você já vai dizer, mas o que esse homem foi fazer? Olha, o que teve de gente que mandou mensagem aqui na igreja reclamando, querendo dar bronca no pastor Vitor. Porque ele subiu para pegar mimosa numa árvore, a escada escorregou e caiu. Ele tem 90 anos, deixa o homem, gente. Eu falei para gente aqui, tem gente que quer tratar o idoso como obra de arte no museu. Ai, que lindo ele. Mas não mexe, não sai daí, fica parado. Deixa o homem viver. Tá bom? Então, eu quero pedir um grande favor. Ele vai ter uma recuperação, segundo os médicos, lenta e dolorosa. Agora, quando ele voltar, não vai dar aquela amorosamente dizer assim, o que o senhor foi fazer? Oh, o senhor não faz... Para quieto. Minha esposa diz uma frase assim, você conhece o ditado, mãe só tem uma? Conhece? E minha esposa complementa, porque ninguém aguenta 2. Que mais de uma pessoa dando bronca, haja coração. Né? Então,
por favor, você não vai falar para o pastor Vitor que ele dá lição de moral para ele, tá bom? Dá um abraço, louva a Deus. Ele quase morreu mesmo. Ele caiu, fratura de vértebra, 2 a 3 costelas. Tem distante que o médico mandou um diagnóstico 2 a 3. Uma costela perfurou o pulmão. Foi tudo socorrido a tempo, mas ele quase morreu por culpa do hospital, porque eles demoraram 6 horas desde que ele entrou no hospital até chegar no diagnóstico final. O pulmão encheu de sangue, ele está com dreno, está na UTI, sai provavelmente entre domingo e segunda-feira da UTI. Está se recuperando, mas é longa, coisa dolorosa. Ele está indo, até aqui está dentro do previsto. O médico diz que ele não tem visto gente com 90 anos com a força que ele tem. Então, graças a Deus, fala de muito, quer falar? E então Deus está cuidando dele, mas Dona Helena está precisando da nossa oração também. Ela está com muita dor. A Mônica disse assim, eu não sei exatamente porquê, ela teve um tempo atrás herpes zoster, dá uma dor terrível isso. E disse, ela está com dores como aquela, ela está